Nós estamos aqui no Museu Histórico de Taubaté, com a presença de um professor, um mestre que vai estar ofertando, eu não diria nem uma palestra, porque eu creio que palestra resume muito pouco o que ele pode nos oferecer. Então vai ser uma conversa, eu prefiro falar assim, porque eu tenho certeza absoluta que os pensamentos dele vão além, muito além de qualquer palestra. Eu acho que essa nomenclatura palestra, como diz minha mãe, não orna para essa pessoa. Então nós estamos muito felizes, porque estamos aqui dentro do salão da Pinacoteca Municipal, ao lado de grandes mestres da pintura, e estamos aqui também ao lado de pessoas da contemporaneidade que pintaram para participar da mostra da primavera, e para receber um artista plástico também, que não é só pintor, mas é inventor, e se eu for falando todos os adjetivos dessa pessoa, eu termino, aí sim, a minha palestra aqui. Então nós estamos muito felizes, porque nós vamos receber o professor Fernando Bispo, que vai estar para falar aqui para nós e para vocês aí de casa, sobre aquilo que ele mais sabe fazer, reciclagem. Então apresento a vocês, já agradecendo ao bispo que está ali nos assistindo, e eu tenho certeza que ele vai contribuir e muito com vocês aí de casa. Eu aproveito a dizer, porque nós tivemos uma semana muito proveitosa, com pessoas espetaculares, com a nata da inteligência taubatiana. Então eu deixo um abraço para a professora Lia também. Então, dentre todos os agradecimentos, eu estou aproveitando esse momento que estou falando direto agora, que das outras vezes foi indiretamente, para agradecer a TV Cidade, que cobriu a semana toda e que tem mostrado não só o potencial que Taubaté tem, mas a realeza que Taubaté tem. A professora Lia, ela citou agora, há 2 dias atrás, que Taubaté não precisa de absolutamente nada para poder sobreviver dentro do contexto de cultura e dentro do contexto de turismo. Ela citou algumas cidades aí que precisaram inventar, como por exemplo Varginha, que inventou um ET, o ET de Varginha, e que hoje o turismo está lá. Aqui em Taubaté não, nós não precisamos inventar nada, nós temos, e além da gente ter Monteiro Lobato, ter todo esse processo de lenda, nós temos pessoas vivas, contemporânea, que pode dar à cidade turismo. Haja visto, os senhores vão ver o que ele faz com material reciclado aqui, que é uma coisa assim de louco. Bom, a palestra não é minha, porque se deixar eu vou falar aqui até. A palestra é desse mestre que eu já falei, não é porque está na frente dele, mas noutras vezes eu falei, é um dos gênios que nós temos aqui em Taubaté. Então, com vocês, professor Bispo. Conta, não, depois vocês editam lá, né? Bom, primeiro quero agradecer as palavras do Márcio, né? A gente fica emocionado com umas palavras dessas. E a gente não é tudo isso, a gente faz o que pode. E outra, eu quero agradecer o convite, porque no lugar de tantas pessoas com mais talento do que eu, e convidaram para mim falar alguma coisa, então eu me sinto honrado e me sinto assim numa responsabilidade muito grande, né? Que eu fui convidado para falar alguma coisa. Tá. Mas a reciclagem, né? Hoje em dia, numa época de tanto lixo, né? Tudo vira lixo, e até as relações vão virando lixo, temos que começar a saber mexer com essa coisa. Mas eu costumo também dizer que toda essa produção de lixo, né, que na verdade não é lixo, é o sistema econômico que acaba implantando na gente para ser tudo descartável. Então temos que saber reprocessar tudo isso. Aí a gente vê assim, às vezes eu passo na rua, vejo uma porta estragada, jogada fora.
mas a fechadura da porta está boa, a dobradiça está boa, a porta em si está ruim. E a mesma coisa de um corpo. O corpo veio falecer, mas dá para aproveitar fígado, pulmão, tantas peças lá, e isso não aproveita. Então, o reciclado não é só no sentido de reaproveitar na arte, mas reciclar o próprio dia, as relações, é reciclar a vivência. E às vezes a gente tem uma dificuldade nisso. Porque nesse mundo de tanta informação, tantos assuntos, a gente vê a pessoa no ônibus, está todo lá mexendo, mas como é que consegue ter tanto assunto? Mas que assunto que é esse que não se resolve nada, numa época de tanta comunicação e ninguém se entende? E antigamente, para comunicar, batia no tambor, o outro escutava, traduzia o som do tambor, é para mim chegar mais cedo. Depois começaram na fumaça, depois no telefone, e assim foi indo. E cada vez a mídia está muito mais veloz. Mas as pessoas acabam não se entendendo, porque esse mundo nosso está ficando cada vez mais complexo. Porque diante de tanta facilidade, vai surgindo as dificuldades. Então ter não é problema, a questão é gerenciar. E nós não sabemos gerenciar, porque está tudo muito acumulado. A gente está entulhando muita coisa dentro da gente e não está sabendo aproveitar nos espaços da gente, no quintal da gente. E às vezes a pessoa passa R$ 1,99 e compra mais um pacote de Tupperware. Mas o que ela comprou ontem ainda está na embalagem. Porque nós estamos acumulando. Então acaba, não é reciclar o lixo. Às vezes tem que reciclar coisa que está até na embalagem, que não é lixo. Da mesma forma que nós não somos lixo, nós não estamos sabendo reciclar a gente. Nós estamos com essa dificuldade, porque na verdade nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos porque a gente acaba não sendo a gente. A gente é mais um número, é mais um que está solto aí, a gente não se identificou. A gente não consegue saber o que a gente é. E o artista, ele tem uma vantagem e uma desvantagem. O artista, ele vai se descobrindo. Ele vai trabalhando, vai pintando, vai mexendo uma coisa com outra. Então essa coisa lúdica faz com que o cérebro dele comece a processar de forma diferente, fazer outras interpretações diferentes. E daí ele vai se descobrindo. Essa é a vantagem. A desvantagem do artista. A desvantagem, daí ele começa a ter uma visão lá na frente, mas só que ele não está lá na frente. E ele começa a ficar adoecer. Eu, quando era mais novo, eu comecei a ficar pirado. Né? Daí, pessoa, tem gente que pensa que eu sou pirado de agora para cá, mas já de tempo. Então chegava um tempo, eu ficava angustiado, porque eu tinha que esperar sair 13º para comprar pincel. Esperar sair 13º para comprar tinta. E chegava o 13º. Só que tinha outras prioridades. Não dava para comprar pincel, não dava para comprar tinta. E aquilo vai angustiando a gente. Porque querendo ou não, a gente tem despesa na arte. Porque o primeiro passo é querer fazer. Se vender é melhor, mas a preocupação verdadeira no artista não é vender. É produzir, é se expressar, porque isso ajuda a trabalhar o conflito interno que todos nós temos. Mas cada um procura de um jeito. Um procura canalizar, procura a fuga na bebida, ou em outro tipo de droga, o outro procura no sexo, cada um vai buscando uma maneira. E o artista não é diferente. Mas só que o artista ele não faz arte para buscar essa compensação. Ele faz arte para liberar essa carga de angústia que todo ser humano tem. Porque o ser humano é um animal diferente dos outros. Nós temos uma potencialidade muito grande, mas a gente é cobrado por essa potencialidade. É diferente do cachorro, que ele pode nascer cachorro, vive cachorro e morre cachorro. O ser humano não basta nascer gente, viver gente e morrer gente. Nesse meio tempo entre vida e morte, nós temos que ser alguma coisa.
E essa coisa é a satisfação pessoal. É saber procurar relacionar com as pessoas. Porque nós somos animais gregários. Precisamos de viver. Então, o que tem que fazer? Eu tenho que viver bem com a esposa, com o filho, no serviço, com o chefe, com o subordinado. E às vezes as coisas não contribuem para isso. Ainda mais nessa época de Facebook, que tudo gera intriga, fofoca, e a gente acaba tendo essa dificuldade de ser neutro e recebe uma pressão do outro para tomar uma posição, né? Você é a favor de fulano, ciclano. Não, eu nem estou sabendo, mas a gente já é intimado para isso. Então a relação humana hoje em dia empurra para isso. E na arte, a gente começa a ver diferente. Então por isso que eu estou na minha, eu estou fazendo a minha parte, eu não vou me envolver, a não ser se for um envolvimento positivo. No Kung Fu Shaolin, por exemplo, lá eles falam do dragão do bem e o dragão do mal. Normalmente eu falo isso com as crianças quando começa assim, confusão em sala de aula, vai tacar fogo, ou conta essa história. Então tem o dragão do bem e o dragão do mal. O dragão do bem, ele sopra do pulmão. Então, o sopro dele é para alimentar o fole, a forja, que vai fazer a espada do guerreiro. Então, uma interação positiva. Ele sopra daqui para cima, alimenta o fogo para fazer a espada do guerreiro. O dragão do mal. O dragão do mal, ele sopra da cintura para baixo. Então ele sopra com o intestino. Então não vai aquele sopro fedorento. E ainda eu brinco com as crianças. Vocês calculam de onde que sai o sopro do dragão, do mal. E qual é a relação disso com a arte, com a reciclagem? Quando a gente começa a saber processar as coisas, a gente sabe o valor das coisas e sabe o que é coisa. A pessoa vai saber o que é um Duratex, o que é um MDF, o que é uma madeira. Então, se eu sei o que é o material, eu não vou fazer confusão. Se uma dona de casa sabe o que é o tomate, o que é alface, o que é berinjela, o que é arroz, o que é feijão, o que é macarrão, provavelmente ela vai fazer uma boa alimentação. Agora, se põe uma pessoa que não conhece os ingredientes e põe na cozinha, pode ser até que faça uma comida boa, mas acertou na sorte. Então, a dificuldade que nós não estamos assim, conciliando isso de forma madura, é saber o sentido real das coisas. Então, acaba, na própria criança, na relação de amizade, ela faz aquela confusão. Não sabe o que é uma coisa, não sabe o que é outra. E tem adulto também que não sabe. Faz aquela confusão, porque ele não sabe separar os materiais. E na questão da sucata, a gente já tem que saber separar. O que é vidro, o que é plástico, o que é orgânico, o que é papel. Mas tem gente que não tem a mínima noção disso. E está lá os containers, que é plástico, papel, metais, orgânico. Ele está lendo, e pior que sabe ler, hein? Está lendo, mas ele não põe, porque não tem a prática. Então, essa prática que é difícil. Então, eu trabalhei numa escola que o menino uma vez levou um banco. Ele fez um banco, levou em casa, e no outro dia ele veio todo triste. Ah, minha mãe mandou trazer o banco, porque ela não quer porcaria na casa dela. Daí quase que eu pensei, é claro que eu não falei para o menino, mas eu pensei e falei assim, então fala para a mãe sair de casa. A criança vai com tanto entusiasmo levar um trabalho que fez, seja bonito ou feio, então não há uma receptividade da própria mãe. É porque a mãe está confusa. Ela está confusa porque ela está fechada com esse sistema econômico que é só gastar e não se preocupa com o trabalho que o filho fez. E também tem aquele lado exagerado de tudo elogia, assim, como se fosse... E chega uma hora que a criança vai pescando e vê que aquilo é um fingimento.
Então tem que elogiar com maturidade. Ó, ótimo, muito bem. Mas aqui não ficou bom, muda isso. Daí a criança sente firmeza. É que nem elogio. Eu, quando era o mais novo, né? Quando eu já fui galã também. Então, e quando eu queria elogiar uma moça, eu falei, nossa, você é uma das 10 mais bonitas que eu já vi. Porque ela acabou de ver um chavecano falando que ela é a mais bonita. Então, se eu falar que é a mais bonita, ela vai lembrar que eu estou chavecando igual o outro. Então, quando eu falo para ela que ela é uma das 10 mais, ela começa a ver verdade. Né? Preferi ficar no meio das 10 mais do que na 22ª. Então, é trabalhar com isso. Porque senão tudo que a criança faz, ai que beleza, fica aquela coisa mecânica e automática. E a criança percebe. Então, vamos elogiar a criança, mas chega na hora da crítica, fazer a crítica do dragão do bem, soprando daqui para cima, e criticando, mas como correção, mas não como uma crítica destrutiva de abaixar a autoestima dele. Então, daí tem pessoas que falam, mas eu pensei que você só reciclava material. Não, porque na verdade o reciclar é voltar do mesmo jeito. E a ideia não é voltar do mesmo jeito. A ideia é voltar de uma outra maneira. Eu não vou derreter a garrafa PET para fazer outra garrafa PET. Eu só estou aproveitando o material. Mas se eu fazer a garrafa PET virar um tecido, virar uma vassoura, eu estou aproveitando o material, mas estou vindo com uma nova proposta. E o potencial humano é muito avançado. É que a gente não consegue desenvolver. Porque tanto o sistema econômico político vai fechando com a gente e vai limitando a gente. Então eu vou ter que ser igual ao outro, igual ao outro. Eu quando era garoto eu andava rasgado, com jeans rasgado. E o pessoal fala que era maloqueiro, vagabundo. Daí Paco Rabanne liberou, Pierre Cardin liberou, né? E tanto agora estamos andando rasgado. Então precisa de um aval, de uma pessoa que tem credencial para avaliar isso. Então todos nós temos potencial, mas às vezes a gente fica com medo. Eu não vou fazer não. E daí quando vê o outro está fazendo e está tendo sucesso, daí a gente fala, nossa, por que eu não fiz? Eu já sabia disso. É que a gente fica com medo. A gente fica com medo porque uma das coisas a gente é desencorajado. Então eu acredito que todo ser humano tem um potencial artístico muito grande. Mas a questão da arte, a palavra arte, na família, ela fica meio pejorativa. Porque a criança está fazendo uma malcriação, aprontando alguma coisa, o pai e a mãe já falam, está fazendo arte. Está fazendo arte. Então, mas velho, não está fazendo arte, a arte é outra coisa. Então a arte ela vem como uma coisa pejorativa, uma coisa negativa. Mas sem contar que a arte está em tudo. A arte está até no medicamento. Precisa de um designer para fazer o formato, o desenho do comprimido, a cor que ele vai ser. Está na roupa, está na parede, está no carro, está na tecnologia. Então a arte está em tudo. Mas às vezes os pais, como ele foi reprimido a não pôr para fora, né? Porque só põe para dentro. E daí tem uma frase, eu não lembro se foi Freud que diz que a gente vive com veneno na boca. Se a gente vomita, a gente deixa o outro com nojo. Daí a gente engole e a gente morre. E, em geral, nós fomos educados para ser covarde. Nós somos educados para ser simpático. Então tem que ser sorrir para a moça da farmácia, para o gerente do banco, para a moça da quitanda. E quando a gente chega em casa, a gente olha para ver se o cabelo está ficando mais branco. O meu nem é dentro alegre, já li para ver, o meu tá dentro. Para ver se a cara está aumentando. Então a gente vê a gente como uma coisa ruim. E daí, de fora é uma maravilha. Eu sorri para o rapaz do banco, para a moça da quitanda. Daí chega em casa, esculacha com a esposa, esculacha com o marido, esculacha com o filho, desrespeita o pai. Porque a nossa educação é para fora. A nossa educação é de agradar a plateia. Então, a hora que a gente mudar o jogo, começar
agradar a gente, não precisa desagradar os outros, mas vamos agradar a gente, vamos ser franco com a gente vai poder ser franco com o outro. Porque muitas vezes esse sorriso que a gente está dando para o outro, o outro está sorrindo também com o mesmo sorriso falso que a gente está usando. Porque é esse o nosso sistema de educação. Olha lá, o padrinho vem hoje em casa, o tio vem hoje em casa, ele vai trazer um brinquedo, então dá um abraço. E às vezes a criança não quer abraçar aquele padrinho, aquele tio de barba mal feita, ou com bafo de pinga, seja lá o que for, uma razão ou outra a criança não quer, mas vai ter que sujeitar, porque ele vai ter uma vantagem, ele está sendo imposto fazer isso, porque tem que agradar aquela pessoa que os pais organizaram para ele agradar, e a gente vai convivendo com isso, e daí a mentira vai ficando muito comum. Então, é essa a ideia de reformular. Cada um tem auto se reformular. Quando eu pego o material para trabalhar, eu só não estou pondo coisa ali em cima. Eu estou vendo que material que é. Um exemplo. Isso daqui é um lixo novo agora. Isso é um chassi de televisão. E vai ter muitos. Que agora não é mais televisão de madeira. Quando eu era criança, a televisão era casa de madeira, depois de plástico. E esse é um chassi. Daí eu montei a pintura em cima do chassi. Então, quando eu pego material, eu estou analisando. Eu vejo o que é possível fazer, o que não é possível. Aqui tem coisas variadas. De medir pressão, eu não sei o nome daquilo, mas de medir pressão. Então, na medida que eu faço isso, eu vou conhecendo as peças, vou identificando. Um celular, que agora acabou o celular, né? Agora é só, eu não sei o nome desse aparelho novo, mas aqui, um celular antigo. E daqui, criança não sabe mais o que é isso. Isso era de gravador de fita cassete. Aqui uma torneira, uma peça de batedeira de bolo. E a criança, às vezes, não sabe o que é batedeira de bolo. Ela sabe o que é o bolo. Mas o bolo da preferência dela, o bolo que ela pede para a mãe, faz o bolo de tal coisa porque tal coisa eu não como. E quando era criança, a gente era de uma família de 13 filhos, cara. A gente comia o que tinha. A gente não sabia o que era lasanha, o que era estrogonofe. A gente até pensava que estrogonofe era doença que dava em rico, né? Deve ser doença que dá em rico, para ter o nome desse. E hoje em dia, por mais simples que seja a família, as crianças vão em pizzaria. Eu comi pizza de 4 queijos. Nossa, eu não sabia que... é 4 queijos? Não, é 4 tipos de queijo. E eu pensei que queijo era um tipo só. Então, essa facilidade é muito bom. Mas não saber aproveitar a facilidade que é ruim. E daí as crianças vão achando que tudo cai do céu, que tudo é fácil. E a hora que no teu provedor fica difícil. Eu me lembro, quando eu era o garoto, então, na escola, o muito que as crianças roubavam era um lápis vermelho da caixinha que vinha 3 ou 6 cores no máximo do amiguinho. Agora, hoje se o professor descuidar com o celular dentro da sala de aula, o garoto leva. Isso é uma realidade nossa. A turma leva. Então, toda essa facilidade acaba estimulando o ego para mim ter, que é meu, tem direito. E daí ele vai pegando. Porque nós estamos num mundo confuso. E essa confusão vira uma bola assim de leve na cabeça da pessoa. Você vai explicar uma atividade artística para a criança, você começa a explicar, ela primeiro não deixa, porque tumultua. Daí eu vim descobrindo que a pior aula que dá é a aula de educação artística. E temos gente aqui que passa por isso, deve saber.
Talvez você não tinha causa, e eu identifiquei isso com o tempo. Quando é as disciplinas normais, que vai ser cobrado nota, boletim, então é português, vamos prestar atenção. É matemática, é geografia. Então as crianças ficam ali obedecendo. Fica tudo ali, atento. Agora, a aula de artes é liberdade. E as pessoas não estão acostumadas com a liberdade. Então ela acaba estranhando. Daí ela se atrapalha a outra, porque ela... Toda vez que ela tem a liberdade, vem o pai e a mãe poda. Para com isso. Agora, chega num lugar, pode fazer isso, mas daí o subconsciente deve falar, mas quando que vão mandar eu parar? Ela fica confusa. Porque uma das melhores e pior coisas para o ser humano chama-se liberdade. A liberdade é bom, que a gente pode construir muita coisa, pode ser feliz. E a liberdade é ruim, que as pessoas vão fazer besteira. Porque não sabe usar a liberdade. É que nem a felicidade. A felicidade é a coisa mais fácil e mais difícil. É porque é fácil, porque tem pessoas que com prato de comida são felizes. É tão fácil, né? E tem pessoas que têm uma mansão e não é feliz. Então é difícil. Então é essa dualidade que complica a gente. Porque o nosso sistema cerebral já começa por aí. Nós temos dois lados, né? Tem um lado, o hemisfério esquerdo e direito, que eles processam diferente. Mas só que eles processam diferente, mas tem que dar um resultado único. Então é nesse equilíbrio que a gente faz a confusão. Porque a gente não está habituado até mesmo a auto se questionar e ter essa preocupação de avançar. Porque alguém está fazendo. Essa semana eu estava fazendo uma atividade com as crianças, uma coisinha simples lá, e daí um falava, tio, eu não consigo fazer. Eu como sei que ele faz, né? Eu sei que ele é capaz de fazer. Ele fala, você não sabe, não faz, deixa o material que tu faz. Daqui a pouco ele fazia. É que na verdade é uma preguiça. Se ele fala que não sabe fazer, eu faço, está resolvido. Mas eu não quero dessa condição, eu quero dar uma condição que ele faça. Mesmo que faça errado, com defeito, faça. Daí, negócio de escola é engraçado. Quando eu era o garoto, para ir na escola, a gente ia a pé, ia descalço, ia longe. Agora, hoje em dia, o pai deixa na porta, busca de carro, leva, traz, tem merenda, tem um monte de coisa. E as crianças não andam, cara. Então eu acho que tem alguma coisa errada. Eu considero, nesse aspecto, eu considero uma pessoa azarada. Quando eu era criança, quem tinha direito era só os professores. Agora que eu sou professor, quem tem direito é só as crianças, cara. Então eu me considero uma pessoa azarada. Eu não dei sorte com isso. Então, e se a gente for ver, e os bichinhos vão criando asa. Por causa da liberdade mal gerenciada. Então, eu não sou contra a criança ter liberdade, não sou contra ninguém. Todo mundo tem que ter liberdade, mas tem que ter responsabilidade. Um dia desse eu vi na escola lá, um garoto falou umas coisas para o professor reagiu, daí o outro já comprou a briga. Não, o professor não pode falar assim com ele. Mas ele não viu quem começou a história. Então, o doutor lá tem razão, o professor não pode falar, o aluno pode. Então é essa confusão, porque o ser humano, nós somos e cada vez estamos mais confusos, nós estamos perdidos, porque nós temos um potencial a ser desenvolvido e nós não estamos conseguindo fazer isso. Então a arte com sucata, para mim, veio assim, na verdade, como uma válvula de escape. Porque eu tinha dificuldade de ter dinheiro para comprar material. Daí eu fui vendo que os materiais estão aí. O material está aí. Se no tempo da caverna o pessoal escrevia na parede, depois, mais para frente, escrevia em lasca de pedra, depois os sumérios,
com a escrita cuneiforme, escrevia em tábua de argila. Depois começaram a escrever em papiro. Depois em pergaminho. Depois em máquina de escrever, no papel. Depois no computador. Agora a pessoa carrega as coisas no pendrive. E agora está um sistema virtual. Passa-se no ar, a gente não vê as comunicações. E daqui 50 anos como que vai ser? Vai ser uma outra coisa. Então a coisa vai avançando. Só que a humanidade como coletivo, nós estamos muito bem assim no desenvolvimento. Mas individualmente nós estamos atrasados. Individualmente, cada indivíduo, nós estamos que nem na caverna, não estamos diferentes. Ah, não, mas hoje tem isso. Tem porque alguém fez e eu estou aproveitando. Mas o que eu construí? Nada. O que o outro construiu? Nada. Nós só estamos sugando a oportunidade de alguém construiu. Mas nós não construímos nada, não é porque a gente não tem potencial. É porque ou a gente não experimentou fazer, ou porque nós estamos na zona de conforto, mas nós não fazemos nada. Não, mas tem um consolo para isso. Talvez a gente não está produzindo, não consiga produzir nada assim de concreto. Mas nós podemos ter uma ação proativa. Então, não conseguimos desenvolver nenhuma tecnologia. Mas eu posso ser um bom servente de pedreiro. Eu posso ser um bom médico. Eu posso ser um bom advogado. Eu posso ser um bom professor. Eu posso ser um bom gari. Eu posso ser um bom filho. Eu posso ser um bom pai. Eu posso ser um bom amigo. Não vou deixar nenhum legado de tecnologia. Mas eu vou deixar alguma coisa de um bom relacionamento, de uma boa função, de uma boa ação que eu fiz. Mas a gente não se toca disso porque a gente está perdido, porque a gente não se viu ainda. Nós estamos vendo como personagem. Então a gente é só um personagem. Então, quando a gente começar a ver como a gente é o interior da gente, o íntimo da gente, a gente vai avançar muito. Quando eu era novo e fazia Kung Fu, no Kung Fu que eu fazia, não tinha campeonato. Por que não tem campeonato? Porque a minha disputa não é com o outro, a minha disputa é comigo. Eu não tenho que ganhar do outro, eu tenho que ganhar de mim. Eu não tenho que ser melhor do que o outro, eu tenho que estar melhor do que eu fui ontem. E não é fácil, pessoal. Para mim ser melhor do que eu fui 10 anos atrás já está difícil, já sou melhor do que o outro, é difícil. Então quando a gente toma essa consciência, a gente vai se aceitando melhor e vai fazendo um trabalho progressivo de andar para frente. E sem se incomodar com o outro. Qual é a relação que eu tenho que ter com o outro? Primeiro é fazer o máximo de não atrapalhar o outro. Quem não atrapalha já está ajudando muito. E deixa o outro. Porque o outro está nas condições dele. Se eu passo na rua e vejo um objeto, eu pego. Eu já pus até uma caixa na bicicleta e está ficando pequeno. Acho que eu vou ter que pôr uma caçamba e sair. Porque eu vou juntando. Porque para mim tudo é matéria-prima. Tem coisa que na verdade eu acabo não usando, mas eu junto lá, mas eu vejo possibilidade naquilo. Porque meu cérebro já está formatado para isso, para ver e ver como que se aproveita. Daí a gente vê o que é a questão da compreensão e da observação. 2 portugueses querendo fumar, 10 horas da noite, sem fósforo, aquele desespero, a nicotina dentro do corpo agitando ele, querendo. Aí, Manuel, vamos no bar comprar o fósforo. Chegou lá, o bar está fechado. Foi no açougue, está fechado, tudo está fechado. Andaram a madrugada toda, não acharam fósforo para fumar. Ele fala, Joaquim, o negócio é pagar essa vela e vamos dormir. Eles não viram que podia acender o cigarro na chama da vela. São os paradigmas que acontecem com a gente. Às vezes a solução está na frente da gente e a gente não se toca. É porque nós temos uma limitação. Porque homem não faz isso, mulher não faz aquilo, criança não faz aquilo, velho não faz isso, e nós vamos ficando presos. Agora tem coisa que velho não faz mesmo, não é mito.
E nós vamos ficando presos nas coisas, nós vamos ficando presos. Agora, quando a gente se põe para fazer experiência, saiu torto, não tem problema sair torto, eu fiz. Agora tem gente que não se faz nada. Daí o filho chegou em casa e viu um sofá novo. Perguntou, mãe, o pai fez sofá? Não, seu pai não fez. E a geladeira? Seu pai não fez. Daí quando ele percebeu que o pai não fazia nada, mãe, mas o pai não faz. Se dependesse do seu pai, você nem tinha nascido. Então por isso que é importante a pessoa começar a fazer as coisas para dentro de casa. Faça, pinta uma bola lá com a coisa e põe na parede. É 10 vezes melhor do que ir numa loja e comprar uma reprodução. Não compra reprodução. Reprodução é muito brilhante, pessoal. Não põe reprodução de nenhum artista em casa. A casa já tem artista. Pega o trabalho de escola do filho e põe uma moldura e põe na parede. Daí o filho vai sentir que é prestigiado, porque a coisa é de quem está em casa. Eu tenho conhecido que falou que a mulher dele era a pior cozinheira que tinha. Mas como sua esposa é a pior cozinheira? Olha, eu vou no restaurante, tem escargot, camarão, lagosta, fazão. Eu chego em casa, só tem arroz, feijão e ovo. Diz, você é pior mesmo, porque ele não põe lá. Ele põe o camarão lá, põe o... não põe. Então é essa limitação. Então nós temos uma capacidade assim, expansiva muito grande. Mas a gente tem que começar a pensar nisso daí. E não é só reciclar o material, é reciclar a conduta, reciclar as ideias. Você ter mais abrangente, reciclar as amizades. Porque às vezes a pessoa está com umas relações que não andam, que fica com 3 velocidades, parado para trás e empurrado. Não funciona, pessoal. Agradece, foi bom até aqui, até logo, vai pela sombra. Então é isso. Eu não sei se eu consegui passar mais ou menos uma ideia, se eu fui muito cansativo na coisa, se fui muito confuso, mas que na verdade é tudo um caixote de sucata e vai pegando, porque toda uma coisa está linkada à outra. Tudo está relacionado uma coisa com a outra. Então eu acho que é por aí. Eu agradeço muito essa oportunidade, estar falando isso para os amigos e para as pessoas que vão assistir. Tá? Eu agradeço muito mesmo, muito obrigado. É porque é muito confuso, é porque é tudo misturado, né? Para trás empurrado. Transmitindo ao vivo ainda. Tá vivo? Bom, eu agradeço. Agradeço, pessoal.